Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso do Simples Nacional na Prática. Hoje eu venho trazendo para vocês o fator R. Eu vou explicar para vocês o que é o fator R, o porquê do fator R, como é que a gente aplica esse fator R na prática, além de explicar o passo a passo para fazer a apuração dentro do Simples Nacional. E ainda eu vou ensinar vocês a fazer um planejamento tributário para essas empresas que são passíveis aí do fator R, beleza? Então vamos lá, galera. Bem, então o que é o fator R, tá? O fator R nada mais é que a razão da folha salarial bruta dos últimos 12 meses, tá? Com o faturamento bruto dos últimos 12 meses da empresa. E por que do fator R? Por que foi inventado esse fator R? Porque só algumas empresas são passíveis do fator R e por que isso não é expandido para todas as empresas? Então, existem algumas atividades, tá, de serviços que o governo entende que elas não têm um custo muito grande para a sua operação, tá? Então essas empresas elas têm um percentual muito elevado, tá, de tributos ali dentro do Simples Nacional. São as alíquotas maiores dentro do Simples Nacional. E antes de 2018, tá, elas pertenciam ao anexo 6. Isso mesmo, antigamente existiam 6 anexos. Então quem fazia parte desse anexo 6... o percentual era altíssimo, na maioria das vezes nem vale a pena você estar dentro do Simples Nacional. Então, o que o governo fez a partir de 2018? Excluiu esse anexo 6, colocou todas as empresas que tinham atividades ali dentro do anexo 6 para o anexo 5 e essas empresas que foram para o anexo 5, o governo criou o fator R. Então o governo ele jogou com as empresas, vamos dizer assim, né? Ele falou o seguinte: se você contratar mais, eu consigo reduzir essas suas alíquotas ali dentro do Simples Nacional. E isso é muito legal, então vale muito a pena a gente fazer um planejamento tributário para as empresas que têm as atividades pertencentes aí, passíveis do fator R. Então, vejam a aula até o final que eu vou explicar isso tudo para vocês, ok? Quem é passível do fator R? São todas as empresas, algumas empresas, quais são as atividades, ok? Eu vou colocar aqui algumas atividades que são passíveis do fator R, tá? Essas que estão dentro do anexo 5, mas podem ser tributadas no anexo 3. Eu não vou colocar todas, só vou colocar aqui algumas para exemplificar para vocês. Então, dentre todas as atividades tem auditoria, economia, consultoria, gestão, tá? Tem perícia, leilão e avaliação, laboratórios de análise clínicas ou patologia clínica, tá? Planejamento, confecção, academia de dança, psicologia, psicanálise, odontologia, prótese dentária, medicina, inclusive a laboratorial e a enfermagem, fisioterapia, arquitetura e urbanismo. Isso são algumas, mas ainda tem outras atividades aí que elas são passíveis do fator R. E Pedro, onde que eu vou consultar quais são essas atividades que são passíveis do fator R? Tá? Você pode consultar, tá? Dentro da Lei Complementar 155 de 2016, foi a lei que fez a alteração da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei do Simples Nacional que a gente fala, né? Então essa lei 155 de 2016, ela implementou esse fator R, tá? Ela fez uma alteração na Lei Complementar 123. Mas uma dica bem legal para vocês é onde que eu consulto, tá? Tem um site chamado Portal Contábeis, lá tem um aplicativo que você coloca ou o KNAI da empresa ou o nome da atividade e lá vai dizer qual anexo que a empresa está, se a empresa é passível ou não do fator R. É bem legal esse site, pode existir vários outros sites aí, né? Mas eu estou passando isso porque eu uso esse. Eu vou deixar o link aqui na aula aqui para vocês acessarem lá, que eu acho que vai ajudar bastante, beleza? Então, vamos lá. Como calcular o fator R? Como eu falei para vocês, o fator R é a razão da folha salarial dos últimos 12 meses com o faturamento bruto da empresa dos últimos 12 meses. Então, você vai pegar um e dividir pelo outro, tá? E lembrando, galera, que o Prolabore, ele entra para esse cálculo. Se esse cálculo do fator R você achar o percentual igual ou maior que 28%, a empresa ela vai ser tributada pelo anexo 3. Isso é o resultado desse cálculo, tá? Esse fator R que você for achar der menor que 28%, essa empresa ela vai ser tributada pelo anexo 5. E a diferença é muito grande aí, se você ainda não conhece, tá? Entre a tributação do anexo 3 para a tributação do anexo 5 em relação a valor, né, de percentual. Então, fiquem ligados. Então, eu expliquei para vocês aqui o que é o fator R, o porquê do fator R e como é que a gente acha esse fator R. Agora eu vou explicar para vocês como a gente faz essa apuração do fator R dentro do sistema do Simples Nacional. Depois que eu passar isso para vocês, eu vou voltar aqui para os slides, tá? E vou explicar para vocês como fazer um planejamento tributário para as empresas que têm atividades passíveis do fator R. Então, se liga, galera, vamos lá
para o Simples Nacional. Então, galera, nós estamos agora aqui no site do Simples Nacional, tá? Dentro do sistema do PGDAS, e nós vamos fazer essa apuração aqui dentro relacionada às empresas com atividades do fator R, ok? Então, vamos lá normal, tá? Você vai clicar normalmente como se fosse fazer uma apuração de um Simples mensal, como eu já expliquei para vocês nas outras aulas, tá? Vocês vão clicar aqui, declaração mensal, vão clicar em declarar e retificar, vai colocar o período de apuração, no caso eu vou botar aqui 03 de 2020, tá? Vai clicar em salvar, normal, vai botar a receita bruta da empresa no mês. Então você aqui vai escolher a atividade econômica relacionada à empresa que você está fazendo. No nosso caso, relacionado ao fator R. Nós vamos procurar aqui, tá? Prestação de serviço, exceto para o exterior, tá? E a atividade ela é sujeita ao fator R, no meu caso, com ISS devido ao próprio município. Cliquei aqui, desço, vou colocar em salvar. Aqui vou repetir novamente a receita. E aqui que é o grande diferencial das outras atividades, tá? Aqui ele pede o valor da folha salarial referente, tá, ao mês 2. Referente ao mês 1 eu já coloquei, tá? Agora eu tenho que colocar referente ao mês 2. Eu estou fazendo a competência de março, tá? E ele não me pede a folha salarial de março. Porque o cálculo do Simples Nacional, tanto para a folha de pagamento quanto para o cálculo da receita bruta dos últimos 2 meses, é o mês anterior ao que você está fazendo. Se eu estou fazendo o mês de março, ele me pede os valores relacionados a fevereiro. Se eu estivesse fazendo aqui o imposto de fevereiro, o Simples de fevereiro, ele ia me pedir informações, tá, de janeiro para trás. Aqui eu vou colocar um valor só para exemplificar para vocês. Vou botar primeiro um valor baixo, tá, da folha salarial para vocês verem o valor que vai dar quando o fator R der menor que 28, e vou botar também uma folha salarial alta, tá, para mostrar para vocês como é que vai ser essa diferença agora no caso dando o fator R igual ou maior que 28%, ok? Olha, deu para o Simples Nacional aqui o valor de R$ 1.573,98. Então, provavelmente, baseado nessa folha salarial que eu coloquei, tá, o fator R ele deu menor que 28%. Então, deu uma alíquota altíssima. No caso, deu 15,5% ali dentro do Simples Nacional. Agora eu vou voltar e vou botar uma folha salarial um pouco maior para vocês verem essa diferença. Coloquei uma folha salarial um pouco maior aqui, tá? E vou clicar aqui em continuar. Ó, vocês notaram a diferença? Agora eu colocando uma folha salarial maior, provavelmente o fator R ele deu 28 ou mais, tá? Então o Simples Nacional ele deu R$ 649,70. Notaram a diferença? A diferença é absurda. E isso, aquele cálculo todo que eu mostrei para vocês lá, para a gente achar o fator R, para saber se está melhor, se está no anexo 3 ou no anexo 5, o Simples Nacional ele faz automaticamente. Só basta você colocar seu faturamento e a folha salarial. É muito tranquilo aqui dentro do Simples Nacional. E se tiver tudo correto, você vem aqui e clica em transmitir, ok? É só isso que tem a fazer aqui dentro do Simples Nacional de diferente, tá, do cálculo normal das outras atividades aí dentro do Simples Nacional. Bem, agora eu vou explicar para vocês como fazer um planejamento tributário para essas empresas que têm atividades passíveis do fator R. Então, galera, qual é o objetivo de a gente fazer um planejamento tributário para essas empresas que têm essas atividades aí passíveis do fator R? É o seguinte, você tem que mostrar para o cliente, tá, qual é o melhor caminho que a empresa dele deve ser tributada. Se é dentro do Simples Nacional, se é pelo lucro presumido ou lucro real, ou até mesmo autônomo. A gente tem que mostrar para ele, tá, toda essa diferença de carga tributária. Então, fazendo isso, você vai mostrar para ele a economia que ele vai ter caso ele siga a melhor forma aí de tributação para a atividade dele. Eu vou exemplificar aqui, galera, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Eu chutei um exemplo aqui qualquer, tá? Mas vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Vamos lá, um médico clínico geral, tá, está em dúvida entre abrir uma empresa ou continuar trabalhando como autônomo, tá? Seu faturamento mensal é estipulado aí em média de R$ 10.000. O cliente veio até você e está querendo saber se vale a pena ele continuar como autônomo ou se ele abre uma empresa. E você, tá, como contador, como consultor dessa empresa, você não pode simplesmente dizer vá para o Simples Nacional, vá para o lucro presumido. Fica assim, você tem que demonstrar para o cliente, tá, qual é o melhor e qual é a economia que ele vai ter se ele seguir esse caminho que você está falando para ele. Isso, galera, vão gerar duas coisas. Vão gerar uma economia enorme para o cliente e vai gerar um valor muito grande para os seus serviços. O cliente vai sentir muito mais firmeza, vai ficar com muito mais vontade de ter você como contador da empresa dele, beleza? Primeiro eu vou demonstrar aqui como se ele fosse autônomo, tá? Como autônomo, todo esse valor dele, ou seja, esse 10 mil ia ser tributado pelo imposto de renda, ele ia incidir ainda o INSS de 20%, tá? Porque ele é autônomo, paga a parte dele, paga a parte patronal também, tá? Então, aqui no caso ele recebendo 10 mil,
1.220,21 seria o INSS dele pelo teto máximo para autônomo, tá? Se ele fosse de carteira assinada, ele ia pagar um pouco menos que isso, porque não paga a parte patronal, tá? Mas sim, ele ainda teria que pagar o INSS dele. E em relação ao imposto de renda, ele ia estar pela maior alíquota, 27,5%, ele ia pagar R$ 1.880,64. Aí só você pegar o valor, joga na tabela, tem uma dedução, que você vai saber o valor do imposto de renda que ele vai ter que pagar, tá? Somando isso tudo, galera, ele como autônomo, ele pagaria R$ 3.085, um valor muito alto, tá? Em cima do que ele ganha. Como eu já falei, se ele fosse a carteira assinada, a única diferença seria na parte do INSS que ele não ia ter a parte patronal em cima desse valor, ok? Agora eu vou mostrar para vocês se ele seguir pelo lucro presumido, tá? Os impostos, os tributos ali, em torno de 15% sobre o seu faturamento. Aí você pega PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, tá? Ali nesse valor de 10 mil ele pagaria em torno de 15,33% ali. Eu botei aqui 15% só para ter um valor mais certinho para vocês, tá? Em cima do Prolabore que você colocar para ele, e se ele tiver funcionário, vai ter ainda 20% do INSS patronal, tá? E vai incidir imposto de renda e INSS sobre o Prolabore dele. Então, como é que ficaria esse cálculo, tá? Em cima de 10 mil, que é o faturamento dele, mais ou menos ali 1.500 seriam os impostos ali, os tributos do lucro presumido, tá? Então, eu colocando aqui um Prolabore baixíssimo ali, o Prolabore mínimo de um salário mínimo, ele pagaria R$ 209 de INSS patronal e R$ 114,95 de INSS para ele, tá? Lembrando que esse valor não tem imposto de renda, mas se a gente botasse um Prolabore maior, iria ainda incidir imposto de renda, então esse valor dos tributos que ele pagaria seria até maior, tá? Somando isso tudo, ele estando dentro do lucro presumido, a empresa pagaria R$ 1.823,95, ok? Agora eu vou explicar para vocês, ele estando dentro do Simples Nacional, e eu vou fazer um cálculo com fator R igual ou maior que 28 e outro cálculo com fator R menor que 28, tá? Vou fazer aqui, o fator R menor que 28%. Um fator R ele estando menor que 28%, ele vai ser tributado pelo anexo 5, ou seja, na primeira faixa de faturamento, ele vai pagar de 15,5% de tributos, tá? Isso dentro do anexo 5, tá? Além de INSS e imposto de renda pessoa física em cima do Prolabore que ele vai colocar dependendo do valor, tá? Então vamos lá. Só de Simples Nacional, só de tributos ali dentro do Simples Nacional, ele vai pagar 1.150, tá? É que esse 15,5%. E botando o Prolabore aí baixo de um salário mínimo, ele ainda pagaria 114,95 de INSS. Desse caso, não tem o INSS patronal. Então, ele estando dentro do Simples Nacional pelo anexo 5, ele pagaria de tributo R$ 1.264,95, beleza? Agora eu vou falar para vocês com o fator R maior ou igual que 28%, tá? Ele vai começar pagando ali 6%, tá? Se você pega lá a tabela do anexo 3 do Simples Nacional, começa ali com 6%, tá? E ainda vai ter INSS e dependendo do valor que a gente colocar de Prolabore para ele, vai ter incidência do imposto de renda pessoa física, certo? Então vamos colocar lá. Ele pagaria simplesmente R$ 600 de Simples Nacional, em cima desses 10 mil, tá? Vamos colocar, para poder ele para o anexo 3, tem que ser 28% ou mais. Então a gente tem que colocar o Prolabore para ele no mínimo de 28, de 2.800 para dar esse 28% aí do fator R, tá? E a gente colocando o Prolabore dele de 2.800, ele pagaria ali dentro R$ 308 de INSS, tá? E ainda ia ter a incidência de imposto de renda que ele pagaria R$ 67,20. Mas se a gente pegar isso tudo e somar, tá? A gente vai ver que o total de tributos que ele vai pagar ali dentro do anexo 3 seria R$ 975,20. Então você nota que de tudo isso que eu passei, o menor percentual de tributo, somando tudo ali, que ele iria pagar, ainda tendo imposto de renda, seria dentro do anexo 3, ou seja, com fator R igual ou maior que 28%. Então você mostra para o cliente, tá? Qual o benefício que ele vai ter, tá? Se ele estiver dentro do anexo 3 ali, tá? Com fator R, mesmo colocando um Prolabore alto, às vezes ele acha que não quer pagar o INSS alto, não quer ter um imposto de renda, mas você mostra para ele, tá? Que mesmo fazendo isso, ele ainda vai ter uma economia muito grande. E isso eu só estou colocando relacionado a tributos. É claro que ainda tem os honorários do contador, então se ele levar em consideração a isso, normalmente, tá? Quando a gente presta serviço para as empresas do Simples Nacional, a gente tende a cobrar menos do que se for para uma empresa do lucro presumido real. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido a fazer esse planejamento, aprendido
muito sobre esse fator R aí, que às vezes é uma dor de cabeça para muita gente. Mas por quê? Porque a gente não conhece como é que aplica na prática. Depois que você aplica na prática e entende o que é o fator R de verdade, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, beleza? Então essa é mais uma aula extra que eu estou deixando aqui para vocês e se ligue nas próximas aulas.